Mass Communication Research teve início em meados de 1920 pelo sociólogo norte-americano Laswell. Já em 1922, ele passou pela experiência da Primeira Guerra Mundial e lá percebeu como a comunicação em massa seria muito importante para a política. Com os avanços das pesquisas, perceberam como a propaganda era um objeto importante para os estudos sobre a comunicação em massa. Sendo assim, em 1927 teve sua primeira peça com a criação do livro Técnica de Propaganda da Guerra Mundial. O governo passa a ver a importância da propaganda e a usa a seu favor, utilizando telégrafo, telefone, cinema e rádio. Agora vamos falar sobre a teoria da agulha hipodérmica, também conhecida como bala mágica. Laswell foi um estudante de PhD na Universidade de Chicago e fundador da psicologia política. Os conceitos foram elaborados pela escola norte-americana na década de 1930, e seus objetivos eram compreender as influências da comunicação no comportamento da população, para a partir disso, pensar em estratégias para exercer influência comportamental sobre o povo. O estímulo causado por uma mensagem enviada terá resposta, sem encontrar resistência do receptor, como o disparo de uma arma de fogo ou uma agulha hipodérmica que perfuram a pele humana sem dificuldade. A teoria analisa a mídia com embasamento no behaviorismo, que é o conjunto das teorias psicológicas que definem como principal objeto de estudo o comportamento, desconsiderando qualquer particularidade social, política, religiosa ou histórica. Ela surgiu no período entre guerras e durante a Segunda Guerra Mundial. Um exemplo disso é o rádio, usado por Adolf Hitler para discursar para multidões. Sendo assim, está diretamente ligada a formas de dominação social, juntos a interesses econômicos e políticos. Efeito dos meios de comunicação na opinião pública. Como as mensagens transmitidas pelos meios de comunicação influenciam as atitudes, opiniões e comportamento das pessoas. Análise de conteúdo. Estudo da natureza das mensagens nos meios de comunicação, incluindo sua representação de grupos étnicos, teorias da comunicação de massa. Desenvolvimento e teste de teorias que explicam como a comunicação de massa funciona e seu impacto na sociedade. Cultura popular e entretenimento. Exame de como a cultura popular e a mídia de entretenimento moldam a cultura e a identidade das pessoas. Publicidade e propaganda. Investigação sobre como a publicidade e a propaganda são usadas para persuadir as pessoas e promover produtos, serviços e ideias. Novas mídias e tecnologia. Estudo das mudanças na comunicação de massa devido ao avanço da tecnologia. Agora vamos falar sobre a sociologia funcionalista da mídia. Mas antes, vamos explicar o que é o funcionalismo. O funcionalismo foi fundado por Emile Durkheim. Seu interesse era saber o que faz com que uma sociedade não seja apenas uma coleção de indivíduos. Os teóricos funcionalistas compreendem a sociedade como cada parte de acordo com a sua função, para a estabilidade da sociedade como um todo. Como, por exemplo, em um quebra-cabeça. Se cada parte ficar em seu devido lugar, as peças se encaixam e o quebra-cabeça é feito. Vamos falar sobre a teoria funcionalista de Laswell. Ela estuda as funções das mídias dentro da sociedade e procura entender os conflitos que podem ser gerados pela mídia. Tinha como princípio 4 perguntas básicas. Quem diz? Em qual meio? Para quem? Com que efeito? Essas perguntas buscavam subdividir os objetivos de cada mensagem no primeiro momento e nos momentos seguintes, e também analisar a relevância de seus conteúdos emitidos. Segundo Laswell, o propõe 3 funções principais na sociedade. Primeira, vigiar o meio. A mídia cumpre a missão de anunciar e alertar os riscos dos quais a sociedade está exposta. Campanhas sobre doenças, como no caso da Covid-19. Correlação das partes da sociedade. Isso significa mobilizar a sociedade a atender determinado comando, como, por exemplo, as ações para combate à dengue. Transmissão da herança cultural, ou seja, contribui para a construção da identidade social. Um exemplo disso é o Dia da Consciência Negra. E disfunções da mídia. Os pesquisadores Lazarsfeld e Merton acrescentaram uma nova função, a diversão. A diversão consistia em novelas, programas de auditório e tudo aquilo que trazia entretenimento para a sociedade. O que dificulta o sistema são as disfunções e as funções não aparentes que a quarta função causava. Sendo assim, Merton e Lazarsfeld ajustaram o sistema, função de conferir e garantir que os meios de comunicação tragam status sociais. Função de normas sociais, visto que a mídia reforça os padrões de como o comportamento deve ser tido como certo dentro da sociedade, além do que as comunicações em massa punem os comportamentos desviantes.
Função narcotizante, que é vista como uma das disfunções, onde consiste em problemas decorrentes do uso indevido da comunicação em massa. Vamos conhecer agora o analisador de programas, ou também chamado como máquina de perfis, criado por Paul Lazarsfeld. A criação tem como finalidade analisar de que forma as mensagens do meio de comunicação impactam diferentes partes da sociedade. Para seu funcionamento, a máquina coleta informações de como as pessoas são expostas a diversas fontes de mídia, seguida da análise de como essas exposições se correlacionam com suas opiniões, atitudes e comportamento, sendo assim, resultando na criação de perfis de audiência da mensagem. Seu sistema é básico, tendo apenas 3 opções: a aversão, a aprovação e a indiferença. O analisador de programas foi muito importante para melhorar a visão simplista de que a mídia afetava todos de maneira uniforme e para compreender a relação entre mídia e opinião pública. E por último temos o modelo de fluxo duplo, ou Two-Step Flow. Originou-se nas décadas de 1940 e 1950. A tese do estudo foi publicada em 1944, em especial por Paul Lazarsfeld, e era intitulada como A Opção das Pessoas, como o eleitor elabora as próprias decisões numa campanha presidencial. Houve também um trabalho posterior chamado Influência Pessoal, o papel desempenhado pelas pessoas no fluxo de comunicação de massa. A tese se baseia nos efeitos das propagandas dos candidatos da campanha presidencial de 1940, no voto e na formação de opinião pública. O principal interesse dos pesquisadores eram as pessoas que mudavam de opinião durante a campanha. Eram motivados por 3 perguntas principais. Primeira, que pessoas estão predispostas a mudanças? Segunda, quais influências atuam para produzir essa mudança? E terceiro, em que direção se orientam as mudanças? Os líderes de opinião, também chamados de grupo primário, são aqueles que vão difundir as mensagens e que possuem mais acesso aos meios de comunicação de massa, são mais aplicados e influentes, transmitindo suas informações que leem e ouvem a grupos que são frequentes em suas vidas cotidianas, ou ao chamado grupo secundário, que são aqueles que também recebem a informação, porém estão sujeitos à influência do grupo primário. Essa teoria possui 2 etapas. Na primeira, a imprensa e outros transmitem as informações para os líderes de opinião para que eles, na segunda etapa, as repassem para os setores menos ativos da população. Sendo assim, a imprensa transmite uma informação para que na segunda etapa seja entregue para os grupos menos ativos, porém com influência dos líderes de opinião. Daí que se origina o nome fluxo duplo da comunicação.